Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Wesley Rimar, né? E sou professor aqui numa instituição de tecnologia aqui em São Paulo, chamada Senac, que eu acho que tem no Brasil inteiro. E também desenvolvedor web. E também agora iniciando aí na carreira de YouTuber, né, Silvio? Começando a engatinhar nesse Disseminar esse meio aí. conhecimento, né? E, bom, eu sou da área como já falei, né, da área de tecnologia, então trabalho com desenvolvimento web, sou apaixonado por temas como acessibilidade digital, né, como incluir pessoas com algum tipo de deficiência para que elas possam utilizar a web, né? E, bom, gosto de lecionar, gosto muito de dar aulas, acho que é uma das coisas que eu sinto que eu nasci para fazer foi isso. E estou aqui para tentar, de alguma forma, compartilhar um pouquinho do que eu sei e também aprender com vocês aí sobre essa área de tecnologia que é muito legal. Show demais. Meu nome é Silvio, acho que muitos de vocês já devem me conhecer, inclusive a gente está fazendo aqui no YouTube pelo canal do Irmão Mais Velho, né? E aqui no Instagram tem o nosso link ali, então o pessoal que não conhece o Wesley já comecem a seguir o Wesley aí, o pessoal do Wesley também vem para o meu Instagram, vão compartilhar esse Exatamente. conteúdo aí. Eu sou desenvolvedor e designer também. A gente tem um canal, o Wesley também tem um canal. A gente, como ele mesmo disse, a minha paixão também é ensinar. E a gente tenta passar a nossa metodologia, o nosso conteúdo, né, de forma gratuita para vocês através das redes sociais. Já trabalhei em diversas empresas. Faz mais ou menos uns 8 anos que eu estou nesse nicho de programação, tecnologia e tudo mais. Acabei montando uma startup, consegui montar a minha própria startup com 17 anos, ganhei alguns concursos de algumas empresas como a Startse, que são empresas bem conceituadas aqui no Brasil. E eu tenho uma missão, que é levar, ou melhor, disseminar o ensino de programação através dos 20% que importam para gerar os 80% de resultado. Então, é um lema, inclusive eu não estou com a camiseta hoje, mas a gente tem uma comunidade mais 20, né? Onde a gente busca os 20% que importam na área do design, na área da programação, na área do back-end, front-end e mobile também, com tecnologias baseadas em JavaScript, para que mais pessoas consigam construir, né, as suas próprias ideias ou se inserir no mercado de trabalho também. Beleza? Então, estamos super alinhados aí nessa ideia, nesse foco e nesse objetivo de disseminar aí a programação, a tecnologia para o máximo de pessoas possível. Show de bola. Muito bom. O cara é um mestre, né, gente? Vocês estão vendo aí? Não, tamo junto. Ninja. Muito bom. Beleza. E nessa live, pessoal, como eu expliquei lá no início, eu convidei o Wesley, então, para a gente debater sobre alguns temas. Na verdade, são algumas perguntas, alguns tópicos que a gente vê que sejam de grande importância compartilhar com vocês. A ideia, tem bastante gente assistindo aqui no Insta e no YouTube, estou bastante feliz. Então, vocês compartilhem, vocês comentem o que vocês estão achando. A gente vai ler os comentários depois também, vai discutir sobre alguns comentários e a gente vai começar sobre alguns tópicos aqui que, como eu disse, a gente julga serem importantes, né? E que alunos também, e que pessoas da comunidade têm bastante dúvidas, tá? Até de tendências sobre o mercado. Quer começar, Wesley, sobre o primeiro tópico? Pode ser. Uma das coisas que a gente deve ter percebido, acho que todo mundo percebeu, né, no último ano, foi que o mercado digital teve um boom muito alto, né? Então a gente pode falar desde o e-commerce explodiu muito, né? E em contrapartida, o mercado físico, né? Ele teve uma queda aí justamente porque as pessoas acabaram migrando aí para a internet, né? E como exemplos, a gente pode citar que de aplicativos que já eram utilizados antes da pandemia, mas que na pandemia tiveram. O Zoom é o maior exemplo, né? Sim, o Zoom. Inclusive, a gente pode até falar sobre o Zoom daqui a pouco. Tem uma curiosidade que aconteceu com eles, né? Eles tiveram uma falha de segurança que eles não estava prevista e eles tiveram que resolver aí ao longo do tempo, né? E tudo por quê? Porque tiveram muitos usuários
né? Muitos usuários passaram a utilizar a plataforma deles. E outros aplicativos a gente pode citar, por exemplo, o iFood, né? Uber, já eram aplicativos Uber que eu falo Uber Eats, tá? De comida. Já eram aplicativos que eram utilizados antes da pandemia, mas que agora, durante toda... a gente pode pegar do ano 2020 para cá, eles tiveram uma explosão aí de acessos, né? Por exemplo, cara, eu cansei de contar as vezes que eu fiquei aqui em casa pedindo comida pelo iFood. Normal, por aqui também. Muito, né? Então, assim, e não era algo que eu usava, mas não com tanta frequência como eu acabei utilizando nesse período da pandemia. Por quê? Ficou muito mais cômodo, né? Você está aqui trabalhando de casa, no caso, eu dei aula praticamente esse ano inteiro no remoto, né? Então, fica muito mais cômodo pedir comida enquanto eu estou aqui resolvendo outras coisas. E outras ferramentas, né? O Uber Eats. E a gente pode dizer que, de uma forma geral, o mundo digital ficou muito mais ampliado, né? Muito mais acessível para as pessoas por conta da pandemia, né? Eu ia dizer isso, que ocorreu um fenômeno, né? As empresas que estavam resistentes aí para o digital, aí para a internet, a digitalizar os seus produtos, os seus serviços, né? Cara, essas empresas ou elas correram rápido para conseguir fazer isso, o que eu acho que foi uma parcela pouca, né? Porque, na minha opinião, eu acho que a maioria das empresas acabou assim tomando um prejuízo muito grande por não ter previsto isso antes. Não é nem prever, por não ter enxergado que a tecnologia ela só tende a crescer. E quem ia imaginar que ia acontecer uma pandemia mundial, que as pessoas não poderiam mais frequentar os estabelecimentos, não poderiam mais sair de casa, né? Tava tudo tão certo, tudo tão tranquilo, e do nada aí aconteceu tudo que aconteceu, e a única... Opa, minha voz tá baixa? E agora? Tá tranquilo aí de ouvir? Eu tô ouvindo bem aqui. Tá ouvindo bem? Uhum. Tá, beleza. Pessoal, se a voz estiver baixa aí, comentem, tá? E aí, a única coisa que salvou, entre aspas, aí, no sentido de negócios, né? Foi a tecnologia. Não teve outra coisa, porque as pessoas estão em casa e como atingir essas pessoas, né? Poxa, eu tenho um comércio, eu tenho um e-commerce de tecidos, sei lá. A minha mãe é costureira, né? Então, tô dando um exemplo que realmente aconteceu. Ela não pode mais ir lá no centro da cidade, olhar os tecidos e tudo mais. Então, esse cara, o que salvou ele foi as redes sociais, foi o Instagram, foi, de repente, um aplicativo personalizado dele, né? Então, todas as ferramentas construídas via internet, via tecnologia. E, com isso, a profissão, né, já era valorizada, já era bem valorizada. Então, quem pegou essa onda, e essa onda ainda está começando, né? Quem pegar essa onda a partir de agora vai ser muito bem valorizado, bem recompensado, né? E é uma das carreiras é uma das áreas de tecnologia, se não a área mais promissora do mundo, eu acho, né? Uma das áreas mais aquecidas do mundo, né? Cara, sem dúvida. E você tocou num ponto muito importante, né? Não é que quem não entrou ainda nessa onda não pode entrar. Muito pelo contrário, agora é o momento de se investir nessas áreas, né? É agora, o futuro é agora. Exatamente. A área da tecnologia, ela tem andado na contramão. Se você parar para pensar, se você pega todas as empresas, independente se elas sejam empresas físicas ou virtuais, elas precisam da tecnologia, né? Então, enquanto muitos setores, a gente pode ver que setores como engenharia, outros setores aí, que não são da tecnologia, estou falando de engenharia civil mesmo, a gente percebeu que teve uma queda, né, por conta da pandemia. Mas setores da tecnologia estão indo na contramão, estão crescendo. Então, exatamente. A gente vê empresas contratando numa busca incansável assim por novos profissionais da área. E aí entra a grande questão, né? Onde estão esses profissionais? A gente não encontra com muita facilidade. Tem muita vaga, e aí muita gente fala, nossa, o desemprego realmente está muito grande no Brasil, isso é fato. Mas também há muitas vagas, principalmente falando agora da nossa área, né? Em tecnologia há muitas vagas, mas as empresas não conseguem encontrar muitos profissionais qualificados. Eu né? recebo todos os dias, mas é assim, ó,
sem brincadeira, todos os dias. Pô, não tem alguém para recomendar, nossa, não conhece alguém aí e tal. E realmente, se eu fizer uma análise assim de profissionais qualificados, profissionais que têm a capacidade de entrar nessas empresas, né, é muito pouco, é muito raro. As pessoas que têm já estão muito ocupadas, já estão trabalhando em muitos projetos, estão querendo até sair, né? Todas as pessoas que eu conheço, a maioria, para não dizer todas, que eu conheço que têm capacidade técnica para trabalhar nessas empresas, elas já estão muito ocupadas, já estão até sobrecarregadas, né? Sim. Como foi o... Eu vivi muito isso, né? Trabalhei em 2, 3 empresas ao mesmo tempo. Acredito que tu possa ter vivido isso também. Então, a realidade é que é um mar azul, né? É um mar azul hoje para quem está na área de tecnologia. Realmente não tem limite e, cara, tá só no começo. Só no começo. É algo meio que ainda inexplorado, né? Parece que a gente Exatamente. está descobrindo um novo mundo. E aí, falando só um adendo nessa questão de carreira e tudo mais, às vezes a gente fica pensando assim, né? Ah, nossa, a tecnologia, a pandemia veio, mudou o mundo, né? A tecnologia cresceu e tal. E aí, como que eu vou entrar? Através de um emprego formal, né? É isso que vem na cabeça no primeiro momento, né? Sim. Mas imagina quantas, se você sabe programar, por exemplo, quantos comércios, quantos pequenos e médias empresas você poderia estar prestando serviço, né? Você poderia estar construindo soluções, aplicativos, melhorando, trazendo essas pequenas e médias empresas que estão ali meio que lutando contra a pandemia, né? Trazer elas para o mundo digital, fazendo um aplicativo, fazendo um site, né? Fazendo um e-commerce para elas. Então, as possibilidades realmente assim não têm limites. É só essa barreira mesmo do aprendizado, das pessoas aprenderem, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, disseminando o máximo de conteúdo possível, né? Para que tenha cada vez mais pessoas nesse mercado. Sim, e essa questão de não ter medo de encarar as mudanças também, né? A gente sempre, a gente nunca vivenciou, na verdade, algo como o que a gente tem passado nesse último ano, né? Uma pandemia, mas a gente já vivenciou outros momentos de crise, né? Então, crises financeiras, inclusive no Brasil, em outras partes do mundo. Mas sempre nesses momentos de crise, a gente pode perceber que surgem oportunidades de mudança, né? Tem a parte muito ruim, que muitas empresas acabam fechando, não suportam o momento da crise, né? Acabam não se preparando para isso, porém outras empresas acabam nascendo, né? Então, se a gente parar para pensar quantas empresas surgiram nesse meio digital, é um número absurdo, né? Então, são empresas de todos os segmentos, e aí a gente está falando desde empresas de vendas a empresas de entretenimento. Cara, eu fico imaginando quanto que a Netflix e as Nossa! empresas ganharam de assinantes, né? E, Prime e, Video. as, e, as, e as aceleradoras estão fazendo aportes pesados, né? Eles não. Tipo assim, pandemia não existe no setor de tecnologia. Não existe. Os caras investem milhões e milhões de dólares todos os dias, todo santo dia. Entendeu? Exatamente. É um. Cara, eu falo assim, eu acho que é o melhor momento agora para quem tem interesse em entrar na área da tecnologia, porque tá tudo muito mais fácil, vamos dizer assim. É mais fácil você encontrar aprendizado, é só você abrir o YouTube, você não precisa nem ir muito longe para isso, né? Então, o conhecimento ele está aí na internet. Basta, né, partir de nós o desejo de querer buscar e melhorar, né? Show. Eu fico pensando, porém, e aí eu vou te jogar uma bomba agora. Porque assim, a gente tem falado do avanço, dos pontos positivos. Mas e na questão da segurança, né? Segurança dos dados, a gente tem aí a LGPD que entrou esse ano passado, Pesado, né? Pesado. como que fica, né? Então, assim, na sua opinião, o que você acha como que as empresas deveriam, por exemplo, pensar na questão da segurança? Depois eu Tá. tento dar minha opinião também sobre isso. Assim, particularmente, é uma questão que a gente tem visto, tem acompanhado não só de agora, né? De algum tempo a gente podem até pesquisar aí na internet aquelas imagens do Mark Zuckerberg no tribunal, né, e tal.
Então, é uma coisa que os países, os governos têm se preocupado bastante, o vazamento de dados, como que as empresas lidam com os dados dos usuários, né? Rolou boatos que o Facebook vendia os dados para outras empresas e tal, né? A própria galera da internet reclama bastante dessa questão dos anúncios, né? Que ficam perseguindo, como é que os meus dados estão sendo utilizados e tal. Eu acho que é muito importante as empresas pensarem nisso, pensarem nessa questão de, poxa, como vamos proteger o meu usuário? Porque, afinal de contas, hoje com o CPF, por exemplo, você abre e você faz crediário. Se você tiver o nome e o CPF de uma pessoa, né? Então, é interessante, é importantíssimo as empresas começarem a pensar, mas eu acho que o mercado brasileiro em si não está preparado e eu acho que a maioria das empresas brasileiras ainda não estão dando o devido valor para a LGPD, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados e para essa questão de segurança da informação. Tanto que a gente pode ver que o nosso maior exemplo deveria ser o governo, né? Sim. E olha o que aconteceu nos últimos dias. Teve uma notícia de um hacker que invadiu ali o site do, acho que foi o Ministério da Saúde, e ele deixou um texto obsceno, assim, né? Tipo, falando que esse o site é uma M, esse site é, né? Tipo, cara, como assim o governo, para você ser programador lá dentro, você tem que passar por um monte de coisa, né? Tem um processo, né? Teoricamente deveriam ser os melhores dos melhores, né? E se lá dentro, que deveria ser governamental, segurança e tal, os caras não têm, com milhões e milhões de dados, eles não têm essa preocupação, ou daqui a pouco não têm essa habilidade, né? Eu não sei o que acontece ali, muito menos as pequenas e médias empresas, que daqui a pouco têm milhares de usuários, né? Eles esse cenário acaba não acontecendo, né? Sim. Mas eu acho que, resumindo a minha opinião, eu acho super importante, acho que é uma coisa que, inclusive, a profissão, né, de analista de segurança e tal, tende a crescer demais por essa questão da pandemia também, tá? Porque que nem tu comentou ali do Zoom, que o Zoom teve um bug, né, com o crescimento dos usuários por causa da pandemia e tudo mais. Então, o que isso indica pra gente? Que conforme vai crescendo os usuários, vão crescendo os usuários, né? Especificamente nesse caso, por causa da pandemia, vão surgindo outras ocasiões, outros estudos de caso, né? Outras situações, né? Então, por exemplo, um hacker não vai querer invadir o seu site, pegar os seus dados, sei lá na 10ª página do Google, né? Sim. Ou, sei lá, com 100 usuários. Agora, quando você começa a crescer, quando a sua startup ou, enfim, a empresa que você trabalha começa a crescer, independente dos motivos, das causas, começa a atrair olhares, começa a chamar a atenção, né? Quanto mais usuários, mais valioso os dados se tornam, né? Sim. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, acho que quanto maior as empresas, aí mais preocupadas elas devem estar com isso. E num curto, médio prazo, eu acredito que isso vai virar uma pauta bem forte aqui no Brasil. Perfeito. Eu acho que esse problema ainda no Brasil de não se preocupar tanto com a segurança é um tanto quanto cultural, sabe? Eu acho que né, complementando o que você falou, acho que o Brasil realmente falha, principalmente no governo que deveria dar exemplo, né? Sobre falhas de segurança que, como o hacker colocou naquela mensagem, apesar de obscena, aquilo é um alerta, cara, porque... Ele estava desesperado, né? E ele falou assim, ele até fala assim, né? Uma criança conseguiria acessar, invadir esse site com muita facilidade. E isso mostra o quão grave é a situação da segurança no Brasil. E não só no Brasil, né? A gente, falando do Zoom novamente. O Zoom é uma empresa de fora, né? E com o aumento de usuários, o aumento, né, exponencial, assim, eles também passaram por esses problemas. Inclusive, eu vi uma notícia que eles estavam sendo investigados lá pelo, se não me engano, Ministério Público lá dos Estados Unidos, por conta dessa proteção de dados e tudo mais, né? Então, a gente vê aí que a questão da segurança, ela precisa ter uma relevância muito maior. E aí, daqui a pouco, quando a gente for falar um pouco mais sobre as profissões, a gente vai ver que o analista de segurança, né, é um cara que vale ouro, né? Está sendo procurado e as empresas não encontram. Então, é um bom exemplo aí para a gente entender por que o Brasil tem falhas e falhas de segurança, né?
Acho que a gente já pode entrar nesse assunto, né? Já que tá na onda Podemos? aí. Então, fechou. A Infomoney, que é uma Ah, só um revista... minutinho, só um minutinho. Acho que vale a pena a gente perguntar pro pessoal, né? Se eles estão entendendo, se eles têm alguma pergunta sobre o que a gente falou até Perfeito. agora, né? E aí, Tô olhando pessoal, tudo no tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? no Instagram, no YouTube, Facebook. Tô acompanhando aqui. Podem perguntar. A gente não sabe se vai responder certo, mas a gente vai tentar, né? Cara, e como um passe de mágica, ó, apareceu aqui para mim, ó, Um copo de água. a minha esposa Beleza. aqui. Eu vou pressupor que tá tudo certo, então o pessoal tá sem dúvida. Acho que tá tranquilo por enquanto. Talvez quando a gente falar mais sobre as empresas, as vagas e tudo mais, Isso aí. Vamos tocar ficha então. se interesse mais. Ó, Ó, chegou uma mensagem. pós-pandemia, quais serão as tendências? Acho que já vai se encaixar justamente no que Vai. a gente vai falar. Boa, Luciano. O que acontece? A Infomoney, que é uma revista do mercado financeiro, né? Eles lançaram uma matéria no dia 2 de janeiro desse ano, inclusive a repórter foi a Giovanna Suto, e a Infomoney, eles fizeram uma pesquisa com algumas recrutadoras bem fortes no mercado sobre várias áreas. E aí, especificamente falando sobre a nossa área, né, setor de TI, eles citam quais são as tendências em profissões aí para o ano de 2021. E a lista é grande. E aqui eles também dão uma estimativa de salários, né? É claro que isso pode variar, a gente nem está falando que os salários de fato são esses, mas eles dão uma previsão aí. Então, por exemplo, a gente tem aí analista de segurança da informação no topo da lista, né? Então, Tendência. tendência, né? O segundo cargo, coordenador de segurança da informação. Legal. Terceiro cargo, gerente de segurança da informação. Então, Nossa. só segurança, tá vendo? Quarto, analista de infraestrutura de nuvem, cloud, né? Então, Disponibilidade, escalabilidade. tal, porque como cresceram muitos os usuários, as empresas precisam de Dá manutenção de suporte. servidores, né? Então, e agora falando já mais na parte de programação mesmo, né? A gente tem aí engenheiro de software, arquiteto de software, gerente de gestão de projetos, e eu acho que o hype do momento aí é o cientista de dados, né? Cientista de dados está bem Finalizando a lista aqui. show. Então são áreas promissoras para o ano, né, de 2021. E E qual a detalhe, média de salário ali? salários, Isso. isso varia bem, tá? Deixa eu só tirar o microfone aqui da frente, que eu não estou conseguindo ver os salários. Mas, então, por exemplo, eu vou pegar aqui, o analista de segurança da informação, ele varia entre 3.500 e 8.000 reais de salário. Vou pegar um Uhum. outro. O mais alto que eu achei aqui foi o de gerente de gestão de projetos de TI, né? Que vai de a média de 11 mil a 34 mil reais. Nossa. Monstruoso o salário, né? Então, o mercado de TI, ele paga bem, né? A gente percebe isso pelos números, pelas vagas que a gente recebe no LinkedIn, por exemplo, ou em outras plataformas de recrutamento. Então, eles pagam bem, né? Mas precisa-se, né, existir pessoas profissionais que se adequem, né, ao perfil que as empresas precisam, né, ao perfil que as empresas necessitam aí. E esse é o problema. O gap está aí, né? Então a gente não encontra profissionais para atender essa demanda. Pô, E massa. Pode continuar, desculpa. não é basicamente isso mesmo. Pode falar. Eu achei massa essa pesquisa aí e eu achei até um pouco abrangente, né? Grupos de áreas, de setores de áreas ali. Quando você fala, por exemplo, arquiteto de software, aí já varia também as linguagens dentro dessa área, né? Arquiteto de software. Né? Então tem Uhum. o cara que trabalha com JavaScript, o cara que trabalha com Python, o cara que trabalha com PHP, né? E eu iria além também dessa pesquisa, porque como a gente estava falando anteriormente, o empreendedorismo eu acho que foi a coisa que mais cresceu no Brasil.
tá? Se a gente for pegar em termos gerais. Empreendedorismo, no geral, foi o que mais cresceu. E eu não falo só empreendedorismo de tecnologia. Hoje eu vejo muitas e muitas pessoas que estavam no seu emprego lá e tal, vendendo, sei lá, açaí, vendendo marmita, né? Tiveram que fazer isso, não teve Cara, escolha, né? eu compro açaí pelo WhatsApp aqui. Tem Pois uma, é, uma não loja de era tão açaí. fácil antes, né? Não era Não, todo mundo. E aí o que acontece? A demanda de, como a gente falou, de tirar do físico, ir para o digital, ir para a TI, né? Para a nuvem, para a internet, cada vez cresce. Os negócios estão crescendo também. sim. Então, se você sabe programação, né? Se você sabe programar, além de ter a oportunidade de concorrer a essas vagas, que a gente já viu que são enormes no Brasil e no exterior, eu não sei se tu já teve a oportunidade de trabalhar para o exterior, mas é uma das melhores coisas do mundo, cara. É uma das melhores coisas do mundo. Tipo assim, é o mesmo trabalho que faz aqui no Brasil, tá? É tranquilo, normal. Uhum. Só que você ganha em dólar. Então, Sim, é qualquer bem coisa que melhor. você ganhar é 6 vezes mais, né? E é remoto o trabalho, é tranquilo também e tal. Então, eu vejo como níveis, né? Trabalhar no Brasil, trabalhar para o exterior. E o terceiro e último nível, que é o nível que eu foco bastante aqui no canal, é realmente essa questão do empreendedorismo, seja com a sua própria startup ou seja como freelancer, né? Com a própria Uhum. startup. A gente estava comentando aqui, tu disse que com a pandemia, com problemas, a gente tem oportunidades, né? Então, já parou para pensar quantas oportunidades se abriram com a mudança que a pandemia trouxe? Muitas. Quantas oportunidades, né, a pandemia trouxe para a gente, né? Incontáveis. Incomparáveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui, chulo, tá? Faz um cálculo aí você na sua cidade, no seu bairro. Quantas pizzarias aí tem aplicativos hoje? Quantas pizzarias tem sistema de delivery online hoje? Quantas farmácias? Quantos Sim. supermercados? Né? E aí a gente poderia ficar a noite toda citando aqui, né? Sim, a gente Aí chegou a eu, ouvir falar disso antes, né? exatamente. Aí outro exemplo, não quero montar meu próprio projeto, não, né, não é a minha vibe e tal. Freelancer, hoje a gente tem sites aí como Workana, 99 Freelas, freelancer.com. Cara, tem muito site no próprio Facebook, nas comunidades do Slack, comunidade do Facebook. Então, as empresas estão buscando profissionais porque elas não querem ficar para trás. Ficou muito claro isso, já está claro. Quem não tiver aplicativo, quem não tiver site, quem não oferecer o seu produto ou serviço online, vai ficar para trás, vai morrer. Então, elas estão Sim, procurando isso. Se você tiver inserido nesse mundo também de freelancer, cara, é outro mar azul. E é o sim. momento certo para você entrar, para você estudar e já começar a cair de cabeça nisso, né? E a gente já deu aqui, Wesley, várias oportunidades, hein? Sim, Várias e várias mesmo. Ó, citamos conteúdo. várias. Isso aqui Ó, é mentoria, gente. É mentoria, hein? De graça. é, olha só, cara, a gente percebe que como o empreendedorismo cresceu, né, a demanda das pessoas também buscando se especializar também aumentou, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão buscando mais estudar sobre tecnologia, mesmo que não queiram, de fato, trabalhar com tecnologia, mas às vezes pensam em criar a sua própria plataforma digital, o seu próprio e-commerce, e às vezes querem aprender só para fazer isso, mas já estão buscando formas de estudo para poder se qualificar e aprender como desenvolver as plataformas e tudo mais. Muito Legal. bem. Tem A mais gente tem uma perguntas? pergunta, né? Tem uma pergunta aqui. A Glaciane Pazini. Qual dica vocês dariam para quem quer entrar na área de graduação, graduação curso técnico? Pode responder para a gente, Wesley, depois eu dou minha visão sobre isso. Claro. Bom, essa pergunta ela é complicada. Eu penso de duas formas, assim. Se você pensa num retorno muito rápido, né, mais rápido, você já quer entrar no mercado, eu acho que o curso técnico atenderia melhor. Por quê? Porque o curso técnico ele é muito prático, né? Então, eu, por exemplo, eu leciono lá no Senac no curso técnico em informática. Então, desde a primeira aula, os alunos já começam a ter a noção do que é código, né? Então, eles já para programação, tá?
Então, se for falar de algo para ter um retorno, para incluir, né, se incluir no mercado de uma forma mais rápida, talvez o curso técnico atenderia. Porém, o curso técnico não te daria talvez um cargo mais alto, tá? Eu acho que pelo menos no início o curso técnico te daria um cargo mais, por exemplo, a galera diz que para entrar em TI geralmente a porta de entrada é o suporte técnico, né? Suporte e tudo mais. No meu caso, foi assim, tá? Eu trabalhei com suporte de máquinas, então eu comecei, claro, lá nos meus 15 anos, eu comecei primeiro a dar aulas de informática em escolas de bairro, mas depois eu saí para entrar no mercado mesmo, eu comecei com suporte. Então, na minha experiência, foi assim. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta para todos, tá? Porém, a graduação, ela vai te dar uma base fundamentada muito maior, né? Eu, por exemplo, fiz ciência da computação. E ciência da computação, por exemplo, você aprende, cara, um leque de ferramentas e de opções sobre a área que a gente não veria em outro lugar, né? Então, você entende como um computador realmente funciona, né? Como que ele evoluiu até chegar nos dispositivos que a gente tem hoje. Então, a graduação ela vai te dar uma base muito maior, mais ampla, né? Não tão prática, tá? E eu acho que isso é importante frisar. Eu não vejo que você saia um programador da graduação. Pelo menos na minha experiência, eu não saí, não me tornei um programador na faculdade. Eu aprendi a programar fora da faculdade e depois da faculdade, né? Então, vai depender qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo for ingressar no mercado de uma forma mais rápida e, sei lá, já ter um contato com a área, eu recomendaria um curso técnico que ele é muito mais prático. E aí, se a gente fosse entrar numa outra questão ainda, muitas empresas já estão abrindo mão, né, de exigir diploma, né, de faculdade e tudo A mais. própria Google já se posicionou fortemente acerca disso, né? Fortemente, sem minhas palavras. Exatamente. Então, assim, a gente vê que para os dois, né, tanto para a graduação quanto para o curso técnico, há públicos, né? Então, e eu super recomendo os dois. Eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer os dois, melhor ainda. Mas se for, aí vai depender muito do seu objetivo, né? De para Legal. onde você quer ingressar. E você, o que você acha? No meu caso, é o seguinte, a minha experiência é um pouco diferente, né, assim, da maioria. O que acontece? Eu começaria dizendo que depende também. Depende de qual é o teu objetivo, né? Por exemplo, o meu objetivo, quando eu comecei na área de tecnologia, sempre foi construir a minha startup. Sempre foi esse. Eu nunca tive nenhum outro objetivo. As coisas que vieram no meio desse processo, como, por exemplo, eu trabalhei na UOL em 2015, lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, que eu estou em Porto Alegre, foram coisas que vieram assim intermediárias que eu achei que seria legal para me dar uma experiência e tal, mas eu sempre tive esse foco. E aí o que eu acabei descobrindo? Que para o meu foco em particular, eu não iria encontrar esse conteúdo em curso técnico ou em faculdade, né? Sim. Então, e eu particularmente também sempre fui autodidata. Então eu tive essa vantagem e eu parei e pensei, poxa, eu preciso economizar tempo. Então eu vou apostar nisso. E aí eu acabei aprendendo muito na prática, no YouTube, fazendo freelas também, né? Então, assim, entrar na área é muito amplo. Qual setor da área você quer entrar? Como você quer trabalhar na área? Como freelancer, tendo a sua própria startup? Qual é o seu objetivo? É carreira? Qual é o objetivo de carreira? É crescer na empresa? Ou não? É ficar de programador mesmo? Né? Tem vários caminhos. No meu caso, que era ter a minha própria startup, funcionou muito bem. Aprender com cursos no YouTube, cursos pagos também, e se fosse para colocar em top 1, prática. Prática, assim, ela excede qualquer outra coisa. Na minha experiência, excedeu qualquer outro estudo, qualquer outra coisa. Né? O que é prática? Eu tinha um site, construí um site, e, cara, eu nem sabia programar direito. Era Sim. muito tosco. E aí eu via que tinha séries no YouTube ali e tal, como fazer tal coisa, blá blá blá. E eu ia no site de freelancer e procurava essa coisa.
Então, tipo assim, eu via um curso lá, como fazer um e-commerce, né? Então eu via assim, pá, o cara ensina a fazer um e-commerce. Antes de ver o curso, eu vi umas aulas ali e tal, eu ia lá no Freelancer ou no 99 e tal e procurava trabalhos de e-commerce, né? E era na cara e coragem, entendeu? Era, vou pegar, acertava o preço ali e bora para cima. E particularmente é arriscado, né? É Sim. muito arriscado, mas foi a forma que eu acabei fazendo, né? E o que eu recomendo, assim, resumindo, se você for para essa área, fiz curso técnico também, fiz 6 meses de curso técnico. Inclusive, eu acabei dando aula também em curso técnico. Então, eu Legal. acho que se você, que nem o Wesley falou, se você quer um resultado mais rápido, né, e quer ter esse background de um acompanhamento presencial, uma coisa assim, eu recomendaria realmente primeiro o curso técnico, tá? Porque ele é mais direto ao ponto, mas eu não excluiria o estudo por conta, né? A evolução por conta e a prática, principalmente a prática. Perfeito. O que é legal, Silvio, que você comentou, é que a gente percebe que não tem uma receita de bolo, né? Não tem, exatamente. Esse Depende. depende. Vai depender do seu objetivo de vida, vai depender das suas escolhas, das suas metas. Então, tudo isso é um grande depende. Porém, a gente sabe que tem oportunidade para todo mundo, né? É, e o mercado ele é amplo, né? Ele tem espaço para todos. Então, cabe aí fazer a escolha correta. Eu acho que ser autodidata é muito importante. Na verdade, o programador ele é um autodidata para sempre, né? A Exatamente. gente não pode parar de estudar. Então, a nossa própria faculdade ela se torna obsoleta a partir do dia que você já sai dela, né? Então, e a gente tem algumas questões ainda em relação ao mundo acadêmico, né? É que muitas pessoas estão ingressando hoje em faculdades, em profissões que daqui a 2, 3 anos vão deixar de existir. É, Então, também algo a se pensar. Olhar muito para o mercado, ver o que tendência, né? O que, que tem projeção e tudo mais, né? o mercado está pensando, né? Exatamente. Um comentário lá no Instagram. O Diogo, pode ler pra gente? Estou no terceiro período em sistema de informação e já percebi que realmente não me tornarei um programador só com o que aprendo e aprenderei lá, por isso estou estudando por fora. Cara, é isso, sabe? Não dá para se tornar um programador só com o que você aprende na faculdade. Até porque você não tem tempo para isso. São muitas disciplinas e são muitos conhecimentos sendo jogados para cima de você ao mesmo tempo. Então você precisa sim ter um momento fora, né? Fora da faculdade, fora do curso técnico e estudar. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Não adianta vocês quererem aprender a programar somente aqui no curso. Mesmo que seja um curso livre, curso rápido, você precisa ter outros momentos de estudo. Programação, ela é contínua, não é decoreba, né? Você não vai ficar decorando o código. Você vai abrir sua mente para entender os conceitos e aplicar a sua lógica. Seja em qual linguagem for, seja em qual contexto for, né? Exatamente. Legal. Tem um no YouTube lá também, né? Como calcular o valor de projetos freela, usando o seu exemplo de criar programas para pequenos negócios como restaurante, etc. Tá, tem duas maneiras que eu utilizava, tá? A primeira é o preço por hora. Então, basicamente assim, hoje o meu preço de freelancer por hora está em torno de 100 a 150 reais. Claro, eu não faço mais, tá? Mas da última vez que eu estava prestando trabalhos de freelancer, estava 100 a 150 reais por hora, dependendo do projeto. Mas assim, quem está começando e tal, essa é uma realidade que não cabe para pequenos e médios negócios, né? Uhum. Então você vai, na minha opinião, dependendo do que você vai fazer, se é um aplicativo, por exemplo, sei lá, 35, 30 reais a hora. Se é um sistema, né, um sistema web, de repente 30 reais, 25 reais. Eu estou falando eu estou jogando esses valores porque são valores da minha experiência que outras empresas, quando eu fui trabalhar por hora, essas empresas me pagavam esses valores, né? Pode ser que tenha mudado, pode ser que tenha aumentado esses valores, enfim, depende de contexto a contexto. Uhum. Mas o outro método que eu usava também era valor fechado. Então, a pessoa lá, a empresa queria um aplicativo e um painel de controle.
Então eu olhava lá, tá, beleza. Fazia um cálculo médio de horas e tal, um esforço, vou ter que contratar tantas pessoas, vou ter que contratar alguém para me ajudar aqui, ou não, vou fazer tudo sozinho, e dava um preço fechado. E aí negociava com essa empresa o preço e fechava ali com ela, né? Então tem esses dois parâmetros, né? Eu acho que só essa questão do preço fechado, né? Ela é um pouco arriscada dependendo da situação, né? Por exemplo, se você tem que ter um planejamento muito bem feito, né? Porque, digamos que você cobrou um preço, você achava que dava para desenvolver aquele projeto e aquele projeto se estendeu demais, né? E aí você já cobrou o preço, você não pode mais pedir um valor a mais. E aí você tem que ter a sua palavra, né? E o seu profissionalismo e cumprir. E arcar, se tiver prejuízo, o prejuízo você tem que arcar com ele também. É por isso Então, que nesse preço. Desculpa te interromper. claro. A galera até está perguntando aqui, quando você fica preso em um bug leva 2 horas ou até dias para resolver. Não é calculado, né? Nesse valor por hora, na realidade, eu acho que você já tem que embutir na sua hora uma margem. Primeiramente, começando por aí, né? Embute na hora uma margem. Não é porque você vai cobrar por hora que você não vai fazer um cálculo de quantas horas cada etapa vai dar. E nessas etapas você já coloca uma margem, né? Eu costumo utilizar, em média, 40% a mais, tá? Em algumas áreas que eu já sei que eu tenho dificuldade. Por exemplo, back-end lá. Eu sei que eu vou ter um trabalho, sei lá, Maior. vai ter uma funcionalidade de videotransmissão. Eu nunca fiz. Poxa, então eu já sei que eu vou ter que ter uma curva de aprendizado. Eu já sei que vai ter uma margem ali de uns possíveis erros que eu vou ter que corrigir. Então Sim. eu já vou colocar uma margem ali nessa etapa das horas desse processo, mas aí você não precisa colocar numa etapa que você já está acostumado a fazer, como por exemplo front-end. Aí já é um pouco de sacanagem, né? Você está acostumado a fazer front-end, aí vai colocar mais 40%, tá certo que pode ocorrer erros, mas você já está acostumado, você já sabe fazer e tal. Então tem esse bom senso, né? Nesse quesito. Sim, eu acho que tudo vai muito também do seu caráter, né? Da sua postura profissional também, né? Essa questão de cobrar é sempre muito complicada. Muitas pessoas vão ter várias opiniões diferentes sobre isso e tudo mais. Mas isso que o Silvio trouxe para a gente aqui são formas muito válidas de você aprender a cobrar, né, para os seus projetos, né, projetos de freelancer. E realmente é sempre bom você ter uma margem aí. Essa margem vai te assegurar, né, de que você vai conseguir entregar o projeto no prazo. E se você entregar antes, melhor ainda, Melhor, sabe? melhor. Você conseguiu fazer um planejamento legal e ainda conseguiu entregar antes. Eu já fiz contratos com empresas que eles bonificavam em tantos por cento do projeto, do valor total do projeto, se eu entregasse antes, Muito né? legal. Então, eu acho que existem clientes que vão menosprezar, de repente, o trabalho, o valor hora e tal, mas na minha experiência, a maioria deles sempre valorizou bastante o trabalho, sempre respeitou bastante. Eu acho que só tende a crescer por todo esse trabalho que o pessoal de tecnologia está prestando aí nessa pandemia, né, nos últimos tempos. Né? A gente tem outra pergunta aqui do Thiago Jovino. Como é que é trabalhar de freelancer? A gente desenvolve sistemas inteiros? Quais são as atividades mais recorrentes? Boa pergunta. Quer começar Excelente. aí ou eu falo? Olha, eu tive pouquíssima experiência com freelancer, mas posso dizer que depende, né? Trabalhar com freelancer, você tem uma liberdade, né? Você tem uma liberdade maior porque é você, né? Então você depende exclusivamente de você ali. Você pode desenvolver sistemas inteiros, sim, ou então ter parceria com outros freelancers também, né? Às vezes você vai desenvolver um projeto com outra pessoa, então pode ser que você desenvolva uma parte, a pessoa desenvolva uma outra. E sobre as atividades mais recorrentes, aí vai depender muito do projeto, né? Por exemplo, se eu já fiz sites, né? Então, as atividades mais recorrentes eram reuniões com o cliente para validar o layout, ter uma prévia já, né? Criar o front-end, mostrar para ele, ver, ó, tá assim, precisa mudar alguma coisa. Então, eu acho que o importante do freelancer é ter um diálogo muito aberto com o cliente, porque ele precisa validar o projeto, né?
Se você considera, né, acho que esse é o ponto, se você considera o cliente como parte importante do projeto, você já tem meio caminho andado, né? Ele tem que Não fazer participar tudo da sua cabeça para chegar lá no final e errado e precisar mudar tudo de novo, né? Então, é sempre bom você ter o feedback do cliente constante ali no seu projeto. Acho que é isso. legal. Assim, só um adendo, né, dessa pergunta aí. Quais são as atividades recorrentes e tal? Eu concordo totalmente com o que o Wesley falou. Depende do que você vai fazer. Primeiramente, a primeira dica que eu daria é tenha um foco. O que você vai fazer? Você vai fazer sites? Você vai fazer back-end? Você vai fazer front-end? Você vai fazer aplicativos? No meu caso, quando eu prestava serviços, eu tinha uma agência especializada em aplicativos. Por quê? Porque eu notei durante esses anos que, no sentido de desenvolvimento, aplicativos é uma das áreas que pagava melhor. Tá? Na minha opinião, na minha experiência, é a área que paga melhor. Tá? Porque é Sim, tendência e tudo mais. Tem muito menos pessoas que programam aplicativo do que pessoas que programam web. Né? Então, quando é escasso, o valor se torna mais valioso, né? Na minha experiência. Então, eu sim, decidi sim. focar nisso. E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi JavaScript, porque eu sabia que era a base para React e React Native. Então, aí eu já matava o dashboard, já matava painéis e já matava os aplicativos no Android e iOS. E com Sim, JavaScript também, eu aprendi Node. Então, eu já matava o back-end. E com JavaScript também, eu aprendi o Mongo, né? Que tem a ver ali. Então, eu já matava o banco de dados também. Tudo com sim, JavaScript. Então, no meu caso, eu me liguei disso, aprendi essas stacks e, cara, era surreal, assim, a quantidade de demanda. E outra dica que eu dou também é tenha processos. Tenha processos, tá? Etapas. Calcule as sim. etapas, que nem o Wesley falou, do layout, valida o layout, e aí, a partir do layout, constrói front-end, valida o front-end, deixa o seu cliente sempre a par do que está acontecendo e tudo mais. Mas acho que até que a gente poderia fazer até uma outra live falando sobre isso, né, Wesley? Com Tem certeza, bastante com assunto sobre certeza. isso, né? Tem muita coisa. E até, por exemplo, a gente, se fosse entrar mais a fundo, tem a parte da acessibilidade do seu projeto, né? Então, Exatamente. você pode incluir todos os públicos para utilizar Tem a as ver com ferramentas. UX também, design de interação, bem massa. É um mundo, é um mundo, é um É um mundo. Acho monstro, que não bem vai dar massa. para falar que a gente precisaria de uma outra live só para isso mesmo. Estamos a 9 minutos de acabar, né? Vamos para a Uhum, última pergunta ali, que é para quem está pensando em investimento de carreira. Vamos ficar em carreira agora, né? uhum. Quais seriam as sugestões para quem ainda não está totalmente familiarizado com o avanço tecnológico? Por onde começar ou por onde se atualizar, né? Como se atualizar? Cara, eu acho que por onde começar, né? Eu acho que você ter o desejo de querer buscar já algo novo, né? A partir do momento que você pensa em empreender, né? Você já tem um desejo ali, né? E aí se especializar naquilo que você quer desenvolver. Se você quer desenvolver uma plataforma, um sistema, tente descobrir quais são as tecnologias que você precisaria para desenvolver esse tipo de sistema, né? Então, como eu falei, você não precisa sair e pagar um curso só para aprender a programar. Você encontra várias coisas no mercado, né? Perdão, no YouTube. Então, eu acho que assim, é ter a curiosidade de correr atrás e buscar. Uma das coisas que a gente percebe muito em quem é programador é esse perfil de querer ir além, né? Não só Nossa, isso aí da outra live também, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, cara. não só A gente vê na ficar esperando, comunidade né? a imersão que se fala, né? Total, cara, porque assim, não é só ficar esperando, né, o vem a nós, né, mas a gente tem que ter aí a proatividade de buscar algo além, sair da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, né. Então, você está querendo iniciar na área de tecnologia, defina, a minha dica defina em qual área, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente está com um leque muito amplo, né. Então, aqui a gente vai desde infraestrutura, negócios, projetos, programação, cloud, cara, é um mundo. Bom, Segurança. segurança, né? Então você precisa definir qual que é
o nicho aí, né, que você quer entrar. Feito isso, aí sim você vai ter que correr atrás aí de quais ferramentas você precisa aprender que estão, né, que são tendências da área que você escolheu. Acho que para começar, eu acho que é bom pensar nisso, assim. Legal. O que eu diria, tá? Concordo com o que o Wesley falou também, vou acrescentar alguns pontos. Primeiramente, o seguinte, para quem quer começar, você tem que entender que o React, o JavaScript, ou, sei lá, o PHP, C Sharp, são ferramentas. São ferramentas, tá? Então, você tem que ter no seu mindset que não é a chave de boca, por exemplo, que faz o mecânico ser um bom mecânico, né? Exatamente. Então, as pessoas já começam errado. Eu vou aprender React ou JavaScript aqui porque eu vim em algum lugar e eu vou me aprofundar o máximo que eu puder, né, nessas tecnologias e eu vou ficar só nesse meu mundinho e não vou olhar o mercado, não vou olhar o que as empresas estão pedindo, né, o que as vagas estão pedindo. Então, primeira coisa, entenda que as tecnologias são ferramentas. Você tem que primeiro organizar o seu mindset e ter clareza. O que você quer fazer, que nem o Wesley disse, né? Eu quero trabalhar com infra, eu quero trabalhar com back-end, com front-end, eu quero empreender. Tenha isso em mente, clareza. Depois, a segunda coisa que eu diria é o seguinte, o esforço come o talento no café da manhã, tá? Muitos de nós não fomos agraciados com uma sabedoria aí infinita ou autodidatas, né? Nossa, já vê ali, já sai codando e tal. No meu caso, eu consegui me virar bem sendo autodidata, mas foi mais uma questão de necessidade, né? Muitas pessoas não conseguem. Então, assim, se planeje, tenha um cronograma, né? Seja consistente nos seus estudos, procure mentores. Hoje é o que mais tem no YouTube, grandes pessoas, né? Grandes desenvolvedores trazendo essa mesma metodologia, esse mesmo pensamento que eu e o Wesley aqui estamos tentando passar para vocês na live, totalmente de graça. Se você puder, invista, né, em cursos que você acha que vai agregar na sua carreira. Também não dependa só de cursos de outras pessoas. Tente, né, busque esse seu lado explore o seu lado de buscar conteúdo, aplicar, testar. Vai em fóruns, né? Isso, vai em fóruns, se mantém em contato com a comunidade. E a terceira coisa que, cara, eu acho que é o segredo, assim, do ingrediente-chave do bolo, e você não vai conseguir ter sucesso, seja empreendendo ou carreira sem esse ingrediente, é a prática. Não dá. Perfeito. Não dá, não tem como, esquece, tá? Esquece ficar no seu computadorzinho, ali, fazendo seu código ali e tal, e achar que aquilo ali vai servir na prática. Não vai. Não vai. Sim. Tá? Você precisa... Pode falar, Wesley, desculpa. Desculpa, é só complementando o que você falou. Eu acho que, assim, ser programador não é só ficar codando ali, sabe? Ser programador, na verdade, você se torna mais como um desenvolvedor, né? Você é uma pessoa que vai também buscar soluções, né? Antigamente, bem antigamente, os programadores, eles só tinham o papel de codar. Eles não tinham que pensar. Hoje, não. Hoje, você já participa de reuniões de como vai ser o desenvolvimento do produto, né? Então, eu acho que esse também é o ponto. Você tem que ter essa mente com pensamento crítico também, né? Legal. E só uma última fala minha, que eu acho que seria importante, a gente, complementando o que você falou, quando você falou sobre as tecnologias, né? São ferramentas, né? E elas não podem ser, né, ou melhor, você não deve ter uma tecnologia de estimação, né? Porque as tecnologias aqui elas vêm e vão, né? A gente vê frameworks, bibliotecas que surgem e, como num passe de mágica, elas desaparecem. Então, assim, não seja aquele cara apegado a uma tecnologia e fala assim, eu vou morrer com ela. Porque se ela morrer, você morre junto com ela mesmo. Então, esteja com a mente aberta. Se a tecnologia que você trabalha hoje se tornar obsoleta, abra sua mente para aprender outra. Né? Não fique parado somente com uma tecnologia. E até só para deixar o pessoal mais calmo, né? Às vezes fica difícil entender. Aprenda outra tecnologia. Parece que a pessoa vai começar do zero, né? Nossa, vou ter que estudar tudo de novo. Não, pessoal, não é assim. Vocês vão pegar ao longo do tempo, e aqui no canal também, o Wesley também faz muito bem esse trabalho,
de disseminar esse pensamento de que programar, quando você aprende a programar, você aprende a resolver problemas, a criar soluções, né? Então, trazendo o paralelo da ferramenta, um bom mecânico, se ele não tiver a chave de boca, vai com a outra chave. E, cara, o que importa é fazer a solução funcionar, né? E ter essa visão geral do todo, né? Como o Wesley falou. Eu acho que é isso, então, né? Resumindo. Acho que matamos aí. Matamos. Beleza, pessoal? Foi muito bom ter vocês adorei. aqui com a gente. Muito legal mesmo essa live, Wesley. Muito obrigado por aceitar o convite aí. E eu que agradeço o convite. Legal. Você também já está convidado também para uma live lá no meu canal. E a gente vai contribuindo aí para a comunidade crescer. Show de bola. Então tá, pessoal, é isso. Fiquem ligadinhos aí, sigam o Wesley, me sigam também. Sim. E bora para cima que 2021 é o nosso ano. Tudo nosso. Show de bola. Valeu, galera. Tudo de bom. Falou. Sucesso para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.